Então, boa tarde a todos e a todas que estão participando da nossa aula de epistemologia hoje. Hoje nós vamos discutir, refletir um pouco a epistemologia do Fleck e trouxemos um convidado super especial, nosso amigo, colega do EPG e agora professor na UNB. Então, está lá em Brasília, no calorzinho, fugindo do nosso frio aqui, né, Rodrigo? O professor Rodrigo, ele é formado tanto em licenciatura em biologia quanto filosofia. Depois você conta para nós aonde que foi a tua formação inicial, que isso eu não achei. Fez o seu mestrado na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, né, Rodrigo? E depois fez o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em ensino de ciências e tecnologia. É esse o nome do mestrado, né? Isso. E hoje é professor da UNB, atua tanto no nível da graduação, com os cursos de licenciatura, hoje está no curso de pedagogia, mas também atua na pós-graduação, vai começar agora suas orientações de mestrado também, então, sorte para você, Rodrigo, que tenha bons orientandos, e, e faz parte, né, da vida do pesquisador, da continuidade das suas pesquisas e os seus conhecimentos que foram adquiridos durante esse processo de formação enquanto pesquisador. Então, seja super bem-vindo. Vou passar a palavra para você, porque como a Josi falou, eu gosto de falar, a Josi gosta de falar, mas você gosta de falar também. Então, fique à vontade, seja super bem-vindo. E, pessoal, só coloquei no WhatsApp o material que o professor Rodrigo encaminhou. Então, se vocês puderem abrir, ficar próximo de vocês esse material, e ele também está no mural de... não é no mural de atividade, não é no mural de atividade, sim, dentro da pasta do Fleck. Eu vou fechar meu microfone, Rodrigo, daí qualquer coisa eu abro de novo. Ó, tem gente que já te conhece, a Fernanda aí, fala, ai, professor, acho que já deu aula para Fernanda. Pode ser. Daqui a pouco eu vejo a fotinho ali, daí eu vejo se eu reconheço. Dei aula para tantas turmas na UEPG que é bastante gente, é bastante gente, né? E outras escolas também. Bom, então, obrigado a Betina, a professora Josi, né, também pelo convite, por estar aqui com vocês hoje, né? Então, tenho a formação em filosofia, também em biologia, né? A filosofia eu fiz na Faculdade Bagosa, em Curitiba, a biologia foi na Claretiano. E daí o mestrado é ensino de ciências aqui da UTF, aí de Ponta Grossa. A Josi também era professora lá, né, no programa, acho que está lá também ainda, né? E também o doutorado daí é Educação Científica e Tecnológica, lá na UFSC. Então, no mestrado foi o período em que eu trabalhei mais com o Fleck, né? Então, no mestrado eu estive aí no estágio ali, lá no ensino remoto. Então, no mestrado eu trabalhei com o Fleck, então o que eu vou estar trazendo hoje para vocês é um pouco essas reflexões, assim, das principais categorias e conceitos, né, que o Fleck traz. Naquele material que eu enviei para vocês, né, a Betina, enviei para a Betina encaminhar, ali tem um texto, e daí eu vou estar seguindo mais ou menos por ali, assim vocês conseguem ir acompanhando e também podem guardar e utilizar aí quando vocês quiserem reler, enfim. Então, nesse material, eu separei em dois momentos. Um primeiro momento ali, já seguindo naquele, eu estou trazendo o seguinte tipo de título, né? As relações entre a teoria do conhecimento, a epistemologia e a filosofia da ciência na área de filosofia. Então, esse material, esse quadro que eu trago com esse título, ele remete a um artigo que eu e a professora Mariana Brasil Ramos, a gente escreveu. Nós ainda não enviamos para nenhuma revista, porque esse artigo ficou muito comprido, ele ficou quase 40 páginas, então a gente precisa cortar, diminuir, resumir, ver o que a gente vai fazer com ele. E ele está lá dormindo, a gente deixa ele dormindo por enquanto. Mas eu já trouxe aqui um quadro, né, que aparece nesse artigo, que ajuda a pensar um pouco isso, e é também comum para todos os autores que a gente acaba trabalhando na epistemologia, né, de forma específica no ensino de ciências. E esse texto ele já traz ali 3 palavras, né, no seu subtítulo, de teoria do conhecimento,
Epistemologia e Filosofia da Ciência. Se olharmos o texto que foi enviado para vocês lerem, né, em casa, lá naquele texto, no próprio resumo, no decorrer do artigo, no título, ele vai também trazendo essas palavras, né? Teoria do conhecimento, epistemologia, filosofia da ciência. E normalmente a gente vê esses termos, eles às vezes sendo tratados até como sinônimos. Até se a gente pega um dicionário mesmo, pode ser um dicionário de língua portuguesa ou algum outro, às vezes ele vai estar mostrando também essa ideia como se eles fossem sinônimos. E nesse artigo que eu estou escrevendo com essa minha colega, que eu trouxe para vocês, que ficou muito comprido, é quase uma dissertação, esse artigo, a gente até intitulou ele de Como a área de ensino de ciências significa epistemologia na educação científica. São questões, porque é tudo provisório nesse artigo muito comprido. Então, por que essa questão? Porque essa minha colega também tem trabalhado com epistemologias feministas, como a Bettina, e a ideia do artigo era discutir por que não se discute epistemologia feminista quando se fala em epistemologia na área de ensino de ciências, pela sua tradição, enfim. Mas até a gente chegar lá nessa discussão que a Mariana fez, eu entrei assim, no início do artigo para tentar trazer o significado dessas três palavras, né? Teoria do conhecimento, epistemologia e filosofia da ciência, na área da filosofia, porque essas três palavras são disciplinas da filosofia, dos cursos de filosofia. E, de certa forma, de uma filosofia ocidental, porque o que a gente acaba estudando é a filosofia ocidental nos cursos de graduação, não necessariamente a oriental, né, ou outras filosofias. E aí, esse quadro, espero que vocês estejam com o texto aberto, qualquer coisa eu espero um pouquinho. Mania de professor, né? Não quer que ninguém fique perdido nas coisas. Mas ali no quadro, ele já mostra um pouquinho o seguinte: teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ela tem um objeto bem específico, que é o conhecimento humano. E ele tem início na filosofia já desde a Grécia Antiga. Desde aquele momento em que os primeiros filósofos da natureza, lá Parmênides, Heráclito, antes de Sócrates, eles já querem tirar as respostas míticas, eles não querem mais da mitologia para explicar a realidade, eles querem explicar a realidade por meio do conhecimento humano. Então, a teoria do conhecimento, ela é muito geral, ela é muito ampla, ela investiga o conhecimento humano. E aí tem algumas questões que ajudam a investigar sobre esse objeto, né? O que é possível conhecer alguma coisa? Onde que se origina o conhecimento? Qual é a essência do conhecimento? Quais os tipos, formas, né? Dentro dessa questão, o que é a verdade? Né? Existe uma verdade? Essa é a preocupação da teoria do conhecimento. Depois, né, indo aí por um recorte histórico para nos ajudar um pouquinho, no período moderno, Descartes vai inaugurar a epistemologia. Então, a epistemologia começa na modernidade, quando Descartes questiona que conhecimento é válido. Então, o objeto, né, da epistemologia, no campo da filosofia, é a validade do conhecimento. Esse conhecimento é válido? Quais são os critérios que me justificam e dão validade para isso? Né? Então, essa é a questão central da epistemologia e que começa na modernidade. Para então, depois na transição do período moderno para o contemporâneo, especificamente na filosofia contemporânea, aparece a filosofia da ciência, onde o seu objeto vai ser a ciência, e ali no quadro eu coloco em chaves a moderna. E é muito interessante isso porque é dessa ciência que eles estão falando, não é de outra, não é de uma ciência ocidental, não é de uma ciência oriental, não é de uma ciência dos povos tradicionais, é uma ciência moderna, é essa ciência que eles estão tratando. E aí vão vir algumas questões. O que é ciência? Como se dá a construção da ciência? O que é científico? O que não é científico, né? Signos é científico, para a ciência moderna não é. Quem sabe em outras ciências, de outras matrizes, seja. Então, esse é o objeto de questão da filosofia da ciência. Como se demarcar o que é ciência, tá? Dentro desse aspecto, a gente vai perceber o quê? Que muitos dos autores que nós tratamos como epistemólogos, na verdade, eles são filósofos da ciência.
eles estão questionando modelos de ciência, modelos de produção, de construção, demarcação de critérios do que pode ser ciência, do que não pode ser ciência, padrões, modelos. No entanto, quando esses filósofos da ciência discutem o que é ciência, automaticamente eles também estão falando de uma validade do conhecimento. Porque se a ciência vai produzir, isso precisa ser válido. Então, existe uma epistemologia num debate filosófico da ciência. Mas aí, o que pesa mais, né? O filósofo da ciência que discute o modelo ou a discussão da validade? Enfim, por que eu trouxe essa discussão? Para ajudar um pouco a ampliar e ver que esses termos não são necessariamente sinônimos. Então, eles têm momentos históricos, eles têm questões bem específicas, têm objetos de investigação bem específicos, mas eles transitam e se relacionam entre si. E aí, o Fleck é um dos autores que vai aparecer nesse contexto. Né? Ele é um médico, então aí já é um diferencial, porque muitos dos filósofos da ciência transitam mais pela física e necessariamente pela matemática. Né? A filosofia da ciência, com seus autores, Popper, entre outros, eles não levam em consideração a historicidade, não é uma pauta deles falar que a ciência é histórica, eles querem discutir o produto da ciência moderna e como ele é produzido. Então, o Fleck, quando ele vem das ciências biológicas, de forma mais específica, no caso da medicina, ele vai querer trazer para a discussão essa questão da historicidade, da influência do contexto nesse processo de construção do conhecimento. E aqui, como vocês podem ver, nem trouxe para a discussão a sociologia da ciência, porque daí já é outra seara e eu nem tenho tanta leitura para poder falar sobre isso, né? Eu acabo transitando mais pela filosofia. Mas é para mostrar como esses elementos eles vão aí se interrelacionando e nesse processo de construção do conhecimento, tá? A partir disso, novamente pela essa formação do Fleck, por ele vir da biologia, e aí também tem, né, a professora Bettina, que também é da bio, acho que provavelmente deve ter outros aí estudantes, né, mestrandos da área da biologia, e a biologia, existiu muita resistência para que ela fosse aceita como ciência, porque ela não se enquadrava na ciência moderna. Mesmo a gente colocando a matematização, mesmo querendo dizer que o corpo humano é uma máquina, né, quando Descartes, lá num livro chamado Tratado sobre o Homem, ele desenha, né, os órgãos para mostrar que existe ali uma máquina, existe um raciocínio matemático que normatiza o corpo humano. Então, a biologia teve muita resistência. A química também, né? A química como quase uma feitiçaria. Então, aí tem vários outros elementos que são colocados até para pensar a própria ciência da natureza enquanto ciência, e seu status de ciência, né? Porque a física é a que tem mais presença quando se discute esses elementos. E até na nossa área de ensino de ciências, na área de pesquisa e ensino de ciências, a presença desses autores, filósofos da ciência, como epistemólogos nas disciplinas obrigatórias, também é um percurso histórico da origem da área que começou lá no Instituto de Física e foi se ampliando e se desenvolvendo. Então, o Fleck, ele também apresenta um pouco esse olhar mais social, não neutro, histórico, a partir também do lugar que ele fala, né? Do espaço onde ele vem, que é aí das ciências biológicas, da medicina, tá? Enfim, a partir daí, então, quem sabe até uma pergunta interessante seria, né? O Fleck é epistemólogo? O Fleck é filósofo da ciência? Né? Teoria do conhecimento, eu acho que não, porque a teoria do conhecimento é muito geral, é o conhecimento humano, é pré-socrático, é algo muito mais amplo, né? É uma preocupação sobre o conhecimento de forma geral, não necessariamente o conhecimento da ciência, né? Então, o Fleck oferece um modelo de análise da produção da ciência moderna, especificamente, né, nas ciências biológicas, pelo exemplo que ele traz, né, ele existe, ele mostra um modelo, né, ele mostra critérios para essa construção. Então, ele pode ser visto também como um filósofo da ciência, né? Na leitura dele, eu não vejo muita preocupação com a validade do conhecimento.
né? Porque ele vai mostrando que isso está em processo. Então, poderia até pensar como que se dá essa epistemologia nele, né? Faltando que eu trago essa discussão a partir da filosofia, né? Pode ser que também tenham outras discussões e até o próprio termo, né? Epistemologia, já que a epistemologia, etimologicamente, né? Episteme, ciência, logia, logos, estudo. Então, estudo da ciência. Enquanto a epistemologia, como esse campo, esse termo também é usado como uma área para pensar a validade da produção do conhecimento das áreas. Então, por exemplo, até aí na UEPG, quando eu dava aula para o curso de Geografia, a licenciatura em Geografia tinha uma disciplina chamada Epistemologia da Geografia. E nessa disciplina eles estudavam as teorias que validam o conhecimento produzido na geografia. Então, esse termo também é usado dessas formas, né? Bom, indo ali para o segundo tópico do material, ali tem, então, epistemologia de Fleck na pesquisa em educação e ciências. Aqui eu trago alguns fragmentos lá da minha dissertação de mestrado, eu até pus ali né, a fonte, tá? Até as páginas, tá ali da 40 a 53, mas nesse material ele tá melhor, tá? Tá mais atualizado, eu dei uma outra lida, porque assim, vocês vão perceber isso também, tá? Quando vocês terminarem o mestrado, dali 5 anos, 6, 7 anos, vocês pegam a dissertação para ler e a gente vai perceber outras coisas, né? Então, essa versão aqui está mais atualizada do que o que está lá na dissertação. Mas daí eu trouxe aqui mais alguns elementos, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no chat, porque eu vi que o pessoal está escrevendo algumas coisas. Não sei. Ah, tá. Beleza. Deixa eu voltar aqui para o textinho. Então, aqui nesse texto, inicialmente eu começo trazendo algumas coisas com relação a esse material do Fleck, como que ele produziu. Muito do que está aqui nesse texto que eu trouxe para vocês faz relação com o artigo que vocês leram já, né? O artigo, ele apresenta lá uma síntese do pensamento do Fleck, ele vai trazendo as categorias e explicando essas categorias. Aqui eu faço praticamente a mesma coisa, né? Mas em menos páginas, em 11 páginas, e eu trago também algum debate da sociologia, enfim. Bom, a monografia do Fleck, né, Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, ela foi lá escrita em 1935, mas ela só chegou a ser publicada em 79 em inglês, né? Então ela foi publicada bem depois. E aí entram também até aqueles debates. A forma como as pessoas chegaram ao Fleck foi necessariamente pelo texto do Kuhn, porque o Kuhn, no início lá da estrutura das revoluções científicas, ele vai estar dizendo ali, acho que até no prefácio, não é nem na parte de texto mesmo, ele vai estar dizendo que ele leu o Fleck e tal, e daí a gente consegue perceber nas categorias que o Kuhn apresenta algumas relações com aquilo que o Fleck já disse. E como o Fleck disse antes, então dá para perceber aí algumas analogias. Ou uma aplicação, né, da teoria do Fleck por meio do Kuhn para as ciências físicas. Porque essa é outra questão do Kuhn bem interessante. O Kuhn, nesse livro, ele também deixa claro que a teoria dele sobre paradigma é para pensar as ciências exatas, a física. E embora a gente vê depois aí algumas pesquisas, até na área de ciências humanas, assim, bem humanas, querendo usar o Kuhn, querendo impor paradigma. Não, né? Está desapropriando o autor, não entendeu o que o Kuhn disse. Então, o Kuhn deixa muito claro que essa ideia de ciência normal, né? Todo conhecimento aceito, aparecem as anomalias. Dessas anomalias vão romper com algumas verdades que estavam colocadas nessa ciência normal para dar um salto revolucionário, uma revolução desses paradigmas, uma quebra desses paradigmas para uma fase de ciência extraordinária ou ciência revolucionária, com novos paradigmas, que depois também vão ser rompidos e tal. Em síntese, o Fleck vai dizer que existe um fato científico, que esses fatos científicos são compartilhados e produzidos dentro de coletivos de pensamento. Dentro dos coletivos de pensamento existem estilos de pensamento que podem ser semelhantes, distintos, mas compõem esse coletivo de pensamento, compartilham conhecimentos, compartilham práticas, mas dentro desse fato científico produzido, podem, em algum momento, surgir algumas complicações.
que é o que o Kuhn chamava de anomalias. E essas complicações podem aí desestruturar aquele fato científico, aquele conhecimento científico. Com essa desestruturação desse fato científico, pode-se construir um novo fato científico. E daí esse fato também vai ser disseminado pelos estilos de coletivos de pensamento, para ele ser instaurado, enfim. Aqui eu já fiz uma síntese do Fleck, né? Só para vocês perceberem como é muito parecido com o que o Kuhn diz. Mas o Kuhn, ele carrega essa visão um pouco mais, não sei qual seria o termo correto, não sei se é compartimentalizada ou mais, essa visão mais exata do processo, sabe? Aquela coisa mais metódica. O Fleck vai mostrar isso de uma forma mais social, por meio das interações que vão sendo colocadas e não de um jeito tão linear, né? Assim, falando de forma muito geral, né? De forma bem geral. Então, aí a gente já percebe essas relações. Outro ponto interessante é que a teoria do Fleck vai entrar em choque diretamente com um movimento filosófico, né, que é o Círculo de Viena. Tá? E o Círculo de Viena era formado por esses filósofos da ciência que têm essa visão de uma lógica dura para pensar a produção dos conhecimentos científicos e dessas categorias. Então, o Círculo de Viena ele não tinha abertura para essas visões mais históricas, visões não lineares, visões que levavam em consideração o contexto. Isso vai vir depois. Como o Fleck não foi tão lido naquele momento, não teve tanta repercussão, o Kuhn é o que acabou ficando mais famoso como o que insere no debate da filosofia da ciência essa importância da questão do contexto, da história, da contextualização dos conhecimentos científicos. Tá? Então, todo esse debate, por exemplo, fazendo aí novamente a ponte com aquilo que eu falei da filosofia, seria estudado num curso de filosofia na disciplina de filosofia da ciência, e não necessariamente na epistemologia, porque lá eles vão estar preocupados com a validade do conhecimento a partir de Descartes, Kant, Hume, diversos outros filósofos. Então, assim, só para ir mostrando essas interfaces assim, e ampliando. Tá? Além desse texto, né, seguindo ali o material que eu mandei para vocês, o Fleck vai ter diversos outros artigos, né, mas a maioria deles ainda não foram traduzidos, nós ainda não temos tanto acesso a esses textos, né, em português, que são, ali eu coloquei para vocês o termo em inglês e também na nota a tradução, né, crise na ciência, olhar, ver, saber, problemas da ciência e tal. É interessante trazer aqui também um outro autor, assim, rapidamente, que um pouco mais próximo de nós até, ele vai estar trazendo de uma forma muito mais clara essas questões, que é o Bruno Latour, que da questão social, do contexto, da cultura, um olhar até mais etnográfico da produção do cientista, né? Mas ele vai estar num debate da sociologia da ciência, não necessariamente aqui num debate da filosofia, da epistemologia. Mas, como eu comentei com vocês, na nossa área isso aparece muito junto. Até os IGTs que a gente vai nos eventos, lá no IGTs normalmente está filosofia, história, sociologia da ciência, tudo muito junto, sem mostrar esses delineamentos que acho que são importantes, que enriquecem até a nossa compreensão sobre os autores que a gente está olhando, né? Bom, continuando, então, ali dentro do texto, nós temos ali, no 2.1, o pensamento de Fleck. Né? Então, ali eu começo a trazer um pouco melhor já esse delineamento da obra dele e um pouco das categorias. Tá? Então, já no primeiro capítulo, né, do Fleck, ele vai estar trazendo essa ideia da sífilis. Né? Então, qual é o primeiro conceito que aparece da sífilis? Né? Considerada como, ele chama ali de uma entidade nosológica. Né? Essa ideia do nosológica, ou seja, ela é uma patologia, é uma doença, com várias manifestações, um pouco específica, um pouco diferenciada, mas que não dá condições de conseguir categorizar, mas fazer uma relação aí próxima com outras doenças semelhantes, né? Seja lepra, seja varíola, gonorreia, dá para fazer algumas relações. No entanto, vai ter uma explicação também astrológica, que vai tentar trazer uma resposta, né, e que vai ter aí um processo importante aí para
para dizer o que é essa doença, então vai ter essa resposta da astrologia, né? E, além da resposta astrológica, vai ter também a religião, né? E é interessante porque qual é o contexto que a sífilis aparece? Né? Ela é um contexto de Idade Média. Então, a religião pautava, ela datava o que é, ela dava uma explicação religiosa para esses movimentos. E é nesse contexto que vai chegar o estigma da sífilis como a doença venérea, né? Venérea, que tem aí relação com a deusa Vênus, né? Vênus, venérea vem de Vênus. Então, a deusa, né, do prazer, da libido, do sexo. E esse olhar do venéreo, do pecaminoso, né? É um castigo do demônio ou de Deus pela pessoa transar muito. Então, isso vai ficar estigmatizado na sífilis. E não só nela. Tipo, hoje ainda, quando a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, né, que já mudou a nomenclatura, não é mais DST, embora a base nacional de 2018 coloca como DST, não está atualizado, mas as DSTs, elas ainda têm esse estigma, né, da ideia do pecado, tal, dessa junção da moral ética e religiosa na formação da consciência dos sujeitos, né, nos processos de educação não só na escola, mas educação no sentido educação do sujeito, né, da formação da consciência. Então, esse caráter venéreo, pecaminoso da sífilis também vai vir dessas respostas que eram apresentadas, tanto pela questão das constelações astrológicas, tanto pela doutrina religiosa, né? E é nesse contexto, então, que o Fleck, começando a analisar, utilizando também o mercúrio numa outra resposta, né, utilizar o mercúrio para esse tratamento, ele vai estar mostrando algumas respostas de como abordar a sífilis. Até que eles vão conseguir lá, a partir do Joseph Hermann, né, em 1890, estabelecer que a sífilis ela era uma doença simples, localizada, era uma epidemia venérea, sem sintomas sem sintomas genéricos, e que se manifestava na forma do cancro ou da gonorreia. E assim, o Hermann vai tentar mostrar que o sangue da sífilis não era um sangue genético, porque aí já tinham práticas, né, tipo, estilo sangria, né, de cortar lá para deixar sair sangue, como se o sangue estivesse sujo, né, pelo pecado, enfim. Então, diversas práticas aí que podem ir aparecendo. E ele vai mostrar que não tem nenhum fator genético, nenhum fator pecaminoso, né, nessas amostras. E para ele defender a sua posição, ele vai usar aí uma reação, né, a reação de Wassermann, para poder aí mostrar como que a sífilis era causada por um agente etiológico, por uma bactéria, né? E daí aí para esse movimento, é claro, utilizou-se de outras áreas, né, das ciências biológicas, como a microbiologia, né, o que se sabia naquela época sobre isso, como a própria imunologia. Entendendo que nós estamos falando aqui né, de um processo que veio também desde aquele estigma da Idade Média até chegar nessa sorologia, nessa área de saber para pensar essas questões, né? E aqui eu abro um parênteses, né? Eu acho que seria ótimo, atualmente, a gente pensar até uma pesquisa de mestrado sobre o Covid-19, né? A partir do Fleck, né? Onde que entra a cloroquina, onde que entra aí ozônio, terapia com ozônio, onde que entra terapia com ivermectina, que é para piolho, e os conhecimentos que nós já temos, né? De química farmacêutica, farmacologia, imunologia, né, patologia, fisiologia. Hoje nós já temos vários conhecimentos, né? Nós não estamos na Idade Média mais. Então a gente já sabe o que é um vírus, né? Um parasita obrigatório, intracelular, enfim. Então seria até interessante, uma ideia aí para estudos futuros, de ver essa ideia agora até. Para pensar como que se constrói isso, né? Essas questões que estão colocadas, né? A partir desse conceito da reação de Wassermann e desses elementos, tá, o Fleck vai estar mostrando que foi possível aí chegar a essa visão do que seria a sífilis. Tá? Aqui, de maneira bem geral, até esse momento, eu trouxe só esse resumo, né, do que foi a reação de Wassermann, o papel da doença venérea, né, que vinha esse termo da influência religiosa,
né? E como que isso chegou até termos aí um diagnóstico ou um exame que pudesse mostrar que essa sorologia, mostrar que essa doença, ela tinha a ação a partir de um agente etiológico, a partir de uma bactéria, não por causa do pecado, né? Então é isso que ele está querendo mostrar nesse momento. A partir desse caso, então, o Fleck vai começar a trazer aí as suas categorias, os seus conceitos, para poder pensar esse fato científico. Eu até sugiro, para quem tiver mais interesse para conhecer, tem outros trabalhos que foram realizados depois por pesquisadores. Tem um que é da Nadir Delizoikov, né? Ela foi, na verdade, uma das primeiras a começar a ler Fleck aqui no Brasil, né? E esse trabalho dela, que ela analisou aí o movimento do sangue no corpo humano, ela fez vários trabalhos discutindo o Fleck e fazendo um movimento parecido com esse, pegando um fato e fazendo uma análise sobre esse fato a partir dos conceitos que o Fleck vem trazendo, né? Então, até quando eu optei para fazer o doutorado lá em Santa Catarina, foi porque lá tem várias produções sobre o Fleck, né? E o Demétrio Delizoikov, que na época também estava pesquisando muito Fleck. E ele conheceu o Fleck pela esposa dele, que é a Nadir Delizoikov. Então, ela que apresentou o Fleck para o seu marido, né? Para o Demétrio. Então, ali que eles começaram a trabalhar com essas questões. Então, eles têm outros trabalhos que trazem esses fatos, caso vocês tenham aí, queiram ver, né? Então, nesse contexto, uma das primeiras coisas que o Fleck vai trazer vai ser a historicidade da construção do conhecimento científico. Ou seja, a construção do conhecimento científico, ela se dá de um modo histórico. Hoje, falando isso, até parece ser algo um pouco redundante, né? Porque a gente tem várias produções que apontam isso. Mas lá naquele contexto no qual ele estava, ele é o primeiro a introduzir esse papel da historicidade na produção da ciência que é moderna. Ele está falando da ciência moderna. É disso que ele se preocupa, né? Então, ele está querendo mostrar que essa ciência produzida, ela é construída de uma forma histórica. Não é uma geração espontânea dos conceitos, né? São conceitos construídos historicamente que vão sofrendo mudanças, vão tendo mutações de pensamento até chegar num conhecimento, num saber, num conceito maduro. Que o fato dele estar maduro não significa que ele seja um dogma. Ele não é uma verdade para sempre estática. Ele é uma verdade que vai poder depois sofrer outras alterações no curso da história, né? Então, esse é um dos primeiros elementos que ele vai estar trazendo. A partir daí, ele vai sugerir que existe um coletivo de pensamento que pensa sobre essa construção dos conceitos. Ou seja, a produção do conhecimento, ela não vai se dar de forma individual, ela se dá no coletivo. Então, aqui é muito interessante porque ele ajuda a pensar até a nossa produção científica, né? Que é aquilo, por que, por exemplo, eu tenho que apresentar, né, minha dissertação para uma banca? Por que tem que ter uma banca lá para me ver? Por que precisa ter, não sei, 3 pessoas, 4 pessoas? Por que tem que ter um membro externo ao programa ou à universidade? Porque isso que eu estou produzindo, ele precisa ser aceito pelos meus pares. Porque essa produção, ela se insere num coletivo de pesquisas, né? E aí ele vai estar aí também sugerindo essa ideia de um coletivo de pensamento no qual se dá essa produção também do conhecimento. Então, essa já é uma das primeiras categorias, né? Coletivo de pensamento. Até no livro ele coloca muito isso, é uma teoria do coletivo de pensamento, não é necessariamente dos estilos, né? Ou do fato científico, mas essa ideia do coletivo de pensamento. Nesse processo, então, que é histórico, essas mutações, elas vão estar acontecendo por meio de pré-ideias, ou, no termo que ele usa, proto-ideias. Então, para eu chegar num conhecimento mais amadurecido lá na frente, eu vou precisar dessas proto-ideias que vão, de um jeito ou de outro, contribuir para a construção do conhecimento científico. Então, né, os conhecimentos não caem da nuvem. Eles têm dentro dessa produção histórica, tem essas pré-ideias ou proto-ideias que vão contribuir para a construção desse conhecimento com refutações, com verdades, com inverdades,
né? Aí, por exemplo, o primeiro conceito de átomo, né? Quem que dá o primeiro conceito de átomo? São os filósofos da natureza, lá antes do Sócrates, na tentativa de entender o conhecimento humano de maneira geral, né? Lá eles vão chegar à unidade indivisível. E um exemplo clássico das proto-ideias é que hoje nós já temos diversos outras teorias, né, atômicas, outros modelos de átomo, mas ele continua com o nome do átomo, né, o indivisível. Mas a gente já sabe que ele é divisível. Mas é um exemplo do papel dessas proto-ideias na construção conceitual dentro aí das ciências da natureza, como a gente pode trazer esse exemplo aqui, entendendo que nas ciências humanas isso acho que transita de uma forma diferente, né? É aquela ideia de que, da própria epistemologia, né? O que significa isso, epistemologia? Cada autor vai, às vezes, falar alguma coisa. Não quer dizer que tem necessariamente essa relação de proto-ideias como está nas ciências da natureza, tá? Então, essa abordagem histórica relacionada às proto-ideias que vão surgindo nesse processo de construção de um conhecimento científico que seja maduro, né? Que seja válido e aceito dentro daquele contexto também, né? Relacionada, então, às proto-ideias, aí nós vamos ter estilo de pensamento e coletivo de pensamento, entrando aí, então, já na teoria, né, dos coletivos de pensamento que o Fleck apresenta. Pessoal, tá tudo bem ou vocês estão com sono já? Acho que tá tudo certo, né? Estou olhando aqui no chat para ver como que tá. Esses tempos de aula online é assim, a gente só fica falando, parece um monólogo, né? Tá ótimo, Rodrigo. Então tá, obrigado, Betina. Semana passada eu dando aula com meus alunos aqui, eu falava, pessoal, alguma pergunta? Ficava aquele silêncio assim, tipo, alguma pergunta? Você não sabe se tem pergunta, se tem pergunta. A gente não sabe se tem alguém, se não tem alguém, né? Se não tem alguém. A situação. É bem isso. De repente um serviu e falava, não, professor, nenhuma pergunta. Mas é isso aí, né? Tempos novos aí. E, bom, dando continuidade, então, né, nessa teoria dos coletivos de pensamento, então, o Fleck vai estar aí, além de já mostrar essa questão histórica, ele vai estar nos mostrando aquela questão também que, quem sabe para nós que estamos no ensino de ciências, também pode ser algo, parece algo repetitivo, mas é que conhecimento científico não é neutro. Ele não é neutro. Pode parecer que é repetitivo eu estar falando isso aqui para vocês, entre nós, né, pares da área de ensino de ciência, mas tem muita gente que ainda acha que o conhecimento científico é neutro, né? Ele é neutro, não tem ideologia. A gente ouve isso até no jornal, quando a gente ouve as pessoas falando, estão politizando a Covid. Não precisa politizar ela é política. Ela está aqui nessa sociedade, tipo, ela já é política, ela já é não neutra, ela já tem ideologia, né? Ela não está num outro planeta, né? Ela está aqui. Então, o Fleck vai estar também nos reafirmando isso, que o conhecimento científico não é neutro, ele se dá naquela sociedade com as suas determinadas condições históricas, sociais, políticas, enfim. Dentro desse contexto aí, então, dessas condições que o Fleck aponta, essa relação entre sujeito e objeto na construção do conhecimento, ele não vai se dar de forma linear, né? Mas ela vai se dar de uma forma não linear, nesse contexto, nesses valores, nessa sociedade, e com os conhecimentos que já estão produzidos, com as proto-ideias que já estão ali, permeando a construção desse novo conhecimento. Fazendo um link com aquilo que eu disse no início, quando a gente fala em relação sujeito-objeto, isso é teoria do conhecimento. Aqui a gente está falando em teoria do conhecimento, né? Porque o principal problema da teoria do conhecimento é esse. Como se dá a construção do conhecimento? Na relação sujeito-objeto. E daí cada autor da teoria do conhecimento vai estar querendo dizer como se dá isso, né? Desde o Platão até o Kant, enfim. Então, eles vão estar dando modelos de como dá essa relação de conhecimento. Tipo, como que, se eu falo caneta, já me vem na minha cabeça a imagem de uma caneta, né? Pode ser a Bic, pode ser qualquer caneta que seja, mas eu sei que aquilo é uma caneta, né? Mas ela é feita de plástico. Então, o que faz o plástico? Tem tanta coisa de plástico, né? Tipo, essa garrafa aqui é de plástico.
Por que isso não é uma caneta? Ela é de plástico igual a caneta. Então, essas são as questões da teoria do conhecimento. É bem filosofia mesmo, é bem coisa, né, de que, não estou no ócio aqui filosófico, vou ficar pensando sobre a caneta. É bem isso, é essa relação sujeito-objeto. Então, o Fleck, ele traz isso para essa discussão, ele vai dizer que isso se dá num estado de conhecimento, né? O artigo que vocês leram, ele fala em estado de saber, né? O estado do saber, mas é o mesmo que um estado de conhecimento. O que já tem de produzido ali, mas dentro desse contexto, que essa relação de conhecimento vai se dar entre o sujeito, o objeto e o contexto, e a realidade objetiva, né? Então, dentro desse processo, o Fleck vai trazer daí mais dois conceitos, né? Os acoplamentos passivos, que daí na tradução em português fica como conexões passivas, e os acoplamentos ativos, conexões ativas, né? Acoplamento, isso vem da tradução em espanhol. Então, assim, outra dica, né, para os nossos alunos, a questão da tradução, ela é muito importante, assim, para nós, né? Porque dependendo de como que foi traduzido, como chegou para nós, às vezes as coisas mudam, ou trazem outro entendimento. Então, às vezes é interessante ver isso. Eu não sei qual é a afinidade de vocês, por exemplo, com o espanhol, mas se a gente tem dificuldade com o inglês, às vezes o espanhol é bom encontrar algumas obras do espanhol de Espanha que às vezes veio direto de lá. Eu gosto de dar o exemplo do Vygotsky, que tem o Vygotsky com Y e o com I, né? O com I foi do russo para o espanhol, e do espanhol chegou para nós em português. O com Y foi do russo para o inglês e daí chegou para nós em português com Y. Então, e o que muda nisso? Às vezes muda alguns conceitos, né? Eu mesmo, como gosto muito do marxismo, eu prefiro o Vygotsky com I, que veio da Espanha, do que o que passou pelos Estados Unidos. Mas é uma opção mais minha de interpretação. Então, essa diferença que eu trago ali, acoplamentos passivos, conexões passivas, vem dessa questão da tradução, tá? E dentro desse estado do conhecimento, esses acoplamentos passivos é aquilo que o sujeito vai estar, digamos, já incorporando da realidade objetiva na qual ele está. E aqui entra a influência do Durkheim no pensamento do Fleck, né? Então, Émile Durkheim, sociólogo, ele vai ter lá um livrinho também bem conhecido, Regras, até me deu um branco, só porque eu falei que ele é conhecido, Regras do método sociológico, até me deu um branco aqui, mas acho que é isso. Acho que é Regras do método sociológico. Nesse livro, o Durkheim, ele vai estar explicando lá o que é fato social, né? Tanto acho que lá no primeiro capítulo ele vai falar sobre o fato social. E daí, quando ele fala em fato social, ele vai trazer as 3 características do fato social, né? A primeira, que o fato social é independente do sujeito. Depois, ele pré-existe ao sujeito, ou seja, o fato social existe na realidade independente de mim. Tipo, o Rodrigo existindo ou não existindo, o fato social está acontecendo, né? Então, ele pré-existe a mim e é independente de mim, tá? E o terceiro fator é que esse fato social, ele tem uma ação de coerção. É a coercitividade do fato social. Ele me coage. E me coagindo, ele me conforma. Ou seja, eu vou acabar agindo da forma como a sociedade quer que eu haja. Então, na teoria sociológica do Durkheim, né, que ele é considerado como um funcionalista, não existe transformação social. Estamos aqui na sociedade e ela está nos coagindo. Tanto que, quando ele vai falar de educação, ele fala as ciências da educação são as teorias. A pedagogia é as regras. É como você vai ser educado. Ele é super positivista, ele é super... a sociedade fechada. Mas, aí a importância de perceber o que o Fleck trouxe do Durkheim para a teoria dele, que é a forma como esse fato científico e esse estilo de pensamento também nos coage. A forma como ele nos forma, sem a gente saber que está sendo formado. Um exemplo que eu gosto de dar, agora eu não uso óculos mais, mas quando eu usava óculos, eu tirava óculos para fazer esse exemplo, quando eu falava disso. Mas o Fleck, ele vai dizer que esse estilo de pensamento, ele
cria um olhar, um ver, um modo de ver, né? Um ver formativo. Então, pegando aí um exemplo da biologia, por exemplo, biologia celular, né? Que para os colegas que não são da bio, a biologia celular é uma disciplina que a gente vai estudar as células, a formação das células, membrana, organela, diferentes tipos de célula, enfim, especializações da célula, tá? E essa disciplina, ela está em vários cursos, né, da área de biologia e saúde, na biologia, na farmácia, na enfermagem, na medicina, na odonto. A biocel, biologia celular, ela na educação física, ela está em várias dessas disciplinas. Mas, quando eu, Rodrigo, lá, formado em biologia, vou para um microscópio olhar uma célula, o que eu olho? O que eu procuro nesse microscópio? Já que eu sou da biologia, eu acho que a primeira coisa que eu faço é já ver se é uma célula animal ou vegetal. Acho que essa é a minha primeira preocupação, normalmente. Já, por exemplo, se um farmacêutico for olhar essa célula, será que ele vai ter essa mesma preocupação? Será que, quem sabe, não é mais um olhar da parte clínica? Bom, será que aqui tem nessa amostra aqui, será que tem um basófilo? Ah, se tiver basófilo, a pessoa está com um parasita lá no corpo dela e o organismo está se defendendo. Será que tem alguma hemácia com formato diferente? Porque se tiver, pode ter uma anemia falciforme. Enfim, pode ser a mesma célula, pode ser a mesma amostra. Eles, quem sabe, tiveram a mesma disciplina lá de biologia celular, mas dentro daquele contexto no qual esse aluno, esse sujeito está, vai se criando um ver formativo, uma forma de olhar a realidade e observar nessa realidade alguns elementos. Isso se dá de uma forma coercitiva. É uma coerção até mesmo invisível, é não consciente. Né? Ela é não consciente, ela não é tão visível. Mas faz parte dessa formação também desse sujeito. As conexões passivas, elas são próximas disso, né? Elas estão inseridas naquela realidade objetiva e o sujeito está aí se apropriando delas de forma passiva, sem movimento, né? Sem uma ação. Já os acoplamentos ativos, né? Ou conexões ativas, elas já são esse conhecimento que pertence a um coletivo de pensamento, né? Esse conhecimento está nesse coletivo e ele vai estar se construindo e se estendendo enquanto conhecimento para todos os sujeitos que transitam por esse coletivo de pensamento, né? Para deixar um pouco mais claro isso, por exemplo, essa minha dissertação de mestrado, o título dela foi Circulação de Conhecimentos e Práticas, né? Eu não quis colocar algo ali, o FLEC e tal, eu usei com essa categoria, Circulação de Conhecimentos e Práticas. Por quê? Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, os meus sujeitos foram os alunos da biologia, aí da UEPG, da licenciatura. E aí a gente fez como o meu mestrado foi ali na UTF-PR, ele era um mestrado profissional, então ele tinha um produto. Então, o meu produto da minha pesquisa de mestrado foi um curso de epistemologia, porque eu analisei o currículo do curso de biologia e vi que não tinha uma disciplina de epistemologia. Então, eu criei como se fosse uma disciplina de epistemologia, digamos, para o curso, só que ela foi executada como projeto de extensão, de vários alunos da biologia ali participaram do curso de extensão que eu dei, né, como se fosse uma disciplina, né. Tá, eles participaram, ali tivemos várias coletas de dados, todas as atividades, enfim, e ali, com as atividades, com aquilo que a gente fez, a gente leu, os planos de aula, tudo, e depois a entrevista que eu fiz com os alunos, me levaram à seguinte constatação: a importância de uma professora do curso na construção desse ver formativo dos alunos. Porque a maioria deles optou, tanto nos planejamentos, assim, das diversas formas, na produção escrita, de planejamento, de trabalho, de exemplo, nas falas, depois nas entrevistas. E daí, quem que apareceu ali? Uma professora da área de parasitologia humana. Então, ela foi, assim, ficou muito evidente nos trabalhos, né? A professora de parasitologia humana. A importância dela, da prática pedagógica dela na construção desse ver formativo. Daí, por que circulação de conhecimentos e práticas? Porque eles circulam por diversos coletivos de pensamento no curso de biologia.
Porque para os colegas que não, né, não transitam pela bio, mas dá para fazer um comparativo com a área de formação também de vocês, seja física, química, pedagogia, outras áreas, né? Mas, por exemplo, a biologia, tem até uma diferença quando a gente fala biologia e ciências biológicas, né? Que a biologia é uma ideia do estudo da vida, tendo a teoria da evolução como aquilo que integra todas as ciências da vida. Já ciências biológicas já dá a ideia de ciências particulares. É a microbiologia, a botânica, a anatomia, zoologia, imunologia. Acontece até da gente chegar, às vezes, lá, né, para algum colega, tá, você é biólogo? Não, eu sou microbiologista. Eu sou botânico. Tipo, não, mas você fez biologia? Não, eu sou botânico, eu sou microbiologista, sou imunologista. Então, essas ciências particulares, elas são bem pontuais na biologia. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que ela pode ser um grande coletivo de pensamento, no seu interior tem vários outros coletivos. Vários outros coletivos. O coletivo da fisiologia humana, o coletivo da anatomia, o coletivo da botânica, o coletivo do ensino de ciências, o coletivo... Tem vários. Se vai para a química orgânica, a físico-química, a química analítica, a bioquímica, que está tanto na química como na biologia, mas aí a gente vê a diferença também, né? O professor de bioquímica que tem formação em biologia, o professor de bioquímica que tem formação em química. É diferente porque teve esse ver formativo, esse processo formativo no qual ele transitou por esses diferentes coletivos de pensamento. Então, acho que esses exemplos até acho que ajudam a clarear um pouco o que significa, né? Não é uma ideia de um coletivo de pensamento único, não, são vários. Daí dentro deles tem vários estilos de pensamento, tem várias coisas que acontecem ali. Então, por isso que o Fleck ele teve uma ótima aceitação dentro do ensino de ciências, dentro das ciências da natureza, de forma específica na biologia e nas ciências da saúde, né? A gente teve várias pesquisas. Por causa de como ele nos ajuda teoricamente e também metodologicamente, quando ele dá categorias de análise para pensar essa construção, para pensar essa formação, né? Então, a gente observa muito isso. E isso está também nessa forma como os conhecimentos vão se constituindo, tá? A partir disso, nesse processo de conhecimento, nós temos o indivíduo, esse coletivo com os conhecimentos e a realidade objetiva. Nesse processo de construção, então, aparecem aí os estilos de pensamento. Se nós temos o coletivo, dentro do coletivo podem ter vários estilos de pensamento. E aí o Fleck ele vai mostrar, né, no próprio livro dele, algumas características que ajudam a identificar o que seria um estilo de pensamento, né? Então eu vou fazer a leitura aqui desses itens que ele aponta. O primeiro seria o modo de ver, que tem aí relacionado com esse que eu falei do ver formativo, né? O modo de ver, de entender e de conceber. É o exemplo lá do óculos. Você veste o óculos lá do biólogo para olhar a célula, mas o aluno lá da medicina, o aluno da química, da odonto, ele vai olhar a célula de outra forma. Ele vai ver outras coisas nessa célula. Porque é um modo de ver, de entender e de conceber a célula de modo distinto. Porque ele vem de um outro coletivo de pensamento. Ele vem de um outro espaço onde os pares compartilham outras coisas. Para esses pares também é muito importante a célula, né, a anatomia humana, a fisiologia, mas eles encaram isso com outro entendimento. Segundo item, né, aí do estilo de pensamento, ele é processual, é dinâmico, ele tem mecanismos de regulação, né, para pensar esse estilo de pensamento, o que é aceito, que conhecimento é aceito, que conhecimento é válido dentro desse espaço. 3. Ele é determinado psicologicamente, socialmente, historicamente e culturalmente. Porque ele está nessa sociedade, esse conhecimento é produzido aqui, né? Não é em outro espaço, né? Então, ele está dentro desse contexto. 4. Ele leva a um corpo de conhecimentos e práticas. Esse corpo de conhecimentos e práticas é muito interessante, porque, por exemplo,
quando a gente vai pensar novamente isso, vou fazer uma lâmina lá na aula de biologia, né? Esfregaço de mucosa bucal, né? Pegar ali com um palitinho aqui, célula da bochecha e fazer uma lâmina. Tem toda uma técnica, tem toda uma prática que vai te mostrar ali a forma como eu tenho que pegar a lâmina, a forma como eu tenho que pegar o suave, como fazer a coleta. Vou precisar, na aula de botânica, fazer uma lâmina lá de uma folha. Você tem que cortar bem fininho, com a gilete. Tá? Tem toda uma prática, tem todo um modelo para estar fazendo isso. Trazendo o exemplo da química, né? Titulação. Eu lembro quando eu tive aula de química, que a gente ficava lá com o Ellermeyer, lá chacoalhando para fazer titulação, até ficar cor de rosinha, né? Daí dava um cor de rosa muito forte. Fazer de novo, porque tem que ser o violáceo translúcido. E continuava lá fazendo. Tem toda uma técnica, né? Até o momento que a gente descobriu o peixinho, né? Da professora, agora que vocês aprenderam, ó, tem o peixinho, não precisa ficar chacoalhando, pode usar aí o corpo magnético. Daí a gente ficou o semestre inteiro lá chacoalhando o negócio. Mas era uma técnica que esse aluno lá em formação, num pequeno cientista, ele precisa aprender essa técnica e esse conhecimento, porque isso é válido dentro dessa ciência. Eu trago poucos exemplos da física, porque eu não conheço muito, tá? A química e a biologia eu acabo tendo mais trânsito. Então, esse corpo de conhecimentos e práticas não é todos que tem. Não é todas as ciências que tem. Né? Vamos lá, você extrair um siso lá no dentista. Tem até o dentista que se especializa para esse tipo de extração, para essa técnica. Então, ela tem todo um modo específico de práticas e de conhecimentos que esses coletivos compartilham. Outro exemplo interessante, se eu pego lá novamente, biologia, 500 coletivos de pensamento que tem ali. Até esses conhecimentos e práticas são diferentes. O coletivo lá da anatomia humana, os conhecimentos e práticas que esse coletivo compartilha e reproduz são distintos, por exemplo, de uma área que é mais vinculada à biologia celular ou ecologia. Tem aproximações? Existem aproximações, mas eles têm conhecimentos e práticas bem específicos. E no item 5 desse estilo de pensamento, ele é compartilhado por um coletivo com formação específica. Então, até mesmo esse coletivo, você precisa ter uma formação específica para você estar transitando dentro dessa área do estilo de pensamento. Ou seja, não é todo mundo que transita por ali. Eu mesmo, eu acho que eu sou um híbrido no ensino de ciências, porque eu tenho filosofia e tenho a biologia e pesquisa em ensino de ciências. Mas, ao mesmo tempo, o ensino de ciências também busca muita coisa na filosofia e nas ciências humanas, para poder subsidiar suas pesquisas, né? Às vezes, a própria área de educação, e no caso do ensino de ciências, está dentro da grande área de ciências humanas por esses autores que ancora também essas pesquisas. Então, esse coletivo tem uma formação específica, tá? Dessa forma, então, esse estilo de pensamento ele vai estar sendo instaurado por meio, né, dessas práticas específicas, desses conhecimentos específicos, de uma forma determinada nessa formação dos sujeitos. Né? Existe um processo de instauração dos estilos de pensamento e dos coletivos de pensamento no processo em que eles vão acontecendo com essas circulações de ideias, de práticas, de diferentes coletivos e estilos de pensamento. Tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Acho que sim, Rodrigo, tudo bem. A gente está quase chegando próximo de 1 hora. O que vocês pensam? Querem dar um intervalinho ou querem continuar? Ó, o pessoal está respondendo que está tudo bem. Mas eu acho que eles querem fazer intervalo ali pelo sim, né? Isso? Intervalo? Não. Continua? Chayane continua. Vocês que sabem. Fernanda também. Bom, vamos... Então vamos continuar. Então tá. Então, Betina, vamos fazer assim, agora é 3:03, né? Eu vou pôr aqui um cronômetro também, porque vocês viram, eu viajo demais, gente. O problema é dele.
Filosofia é isso, ó, eu Não, falo é uma bom coisa porque vem trazendo os exemplos juntos, e igual você falou, se você está na área, consegue fazer mais as relações com física e física não, química e biologia, mas os outros autores que nós trabalhamos, eles fazem muito mais com a física, né? Então hoje a gente está em casa. Hoje é eu e você, né, Betina, que é a biologia que tá mandando no negócio. Hoje a gente está em casa. Mas fica à vontade, Rodrigo. Então tá, coloquei um cronômetro aqui para mim, daí eu vou ver quando der aí uns 25 minutos, vou dar uma agilizada também para não ser muito cansativo, tá? Então, dentro desse processo da circulação, né, entre as ideias e as práticas, do coletivo de pensamento, do estilo de pensamento, então o Fleck vai trazer daí mais outros dois conceitos, né, que é o círculo esotérico e o círculo exotérico, né? Eu gosto de falar o ex por causa do X ali. Embora eu também não sei qual é a pronúncia certa, tá? Se é esotérico os dois, ou se é um exo, mas eu parto da própria química, porque quando a gente vai lá estudar físico-química, né, nós temos reações endotérmicas e reações exotérmicas, né, que liberam calor, né, as exotérmicas e endotérmicas absorvem o calor. Então, aqui, quando a gente pega o círculo esotérico, é aquela circulação de conhecimentos que acontecem dentro do estilo de pensamento, dentro do coletivo de pensamento. Porque é aquilo que é compartilhado dentro daquela área. Eu acho muito interessante isso porque, por exemplo, se todos nós estamos na biologia, né? Digamos, eu, a Betina, tá. Vamos lá, somos professores, por exemplo, no mesmo departamento. Mas a Betina do ensino e eu, não sei lá, de histologia, por exemplo. E nós vamos lá discutir como eu venho de um outro coletivo, nós somos todos da bio, mas, por exemplo, se eu sou lá da histologia, eu compartilho outras práticas, outros conhecimentos, outras coisas, que não é o mesmo que ela compartilha do ensino de ciências e biologia. Então, nós temos outros tipos de discussões. Então, eu, dentro do meu estilo de pensamento, da histologia, por exemplo, no círculo esotérico, eu vou estar discutindo as minhas questões aqui da histologia. Tá? Já, por exemplo, se eu quero tratar de algo muito mais, assim, hard lá da histologia, eu vou lá, olha, Betina, vamos conversar aqui, tá? Vou levar algumas coisas para um círculo que é exotérico, dentro do próprio coletivo de pensamento. Então, existe isso dentro do próprio coletivo. O que o Fleck vai estar chamando de circulações que são intercoletivas, né? Porque, por exemplo, se estamos todos dentro de um coletivo da biologia, mas dentro desse coletivo existem outros coletivos, o da ISO, o do ensino. Se nós vamos intercoletivo, então é uma circulação de conhecimentos e práticas intercoletiva. Isso que ela, enquanto minha colega, já tem alguns conhecimentos de biologia, porque ela é formada em biologia. Mas se eu for, por exemplo, lá como um expert em coronavírus, falar com a população, lá dar uma entrevista no jornal, por exemplo, eu estou saindo lá do estilo de pensamento da por exemplo, da imunologia, né, ou da virologia, especialista em Covid, para falar para a população. Então, aqui vai ser um círculo exotérico, porque eu vou estar falando para uma população que pode ter nenhuma informação sobre vírus, sobre célula, sobre antígeno, anticorpo, sobre aquilo que eu vou estar falando. Né? Então, aí vai ter essa troca de conhecimentos, que pode ser intercoletiva, ou seja, entre os coletivos, ou pode ser intracoletivo, dentro do próprio coletivo. Então, quando a gente vai lá defender, por exemplo, um trabalho, né, dissertação, tese, você vai ter uma banca para te avaliar. Normalmente, essa banca vai ser alguém para uma discussão intracoletivo. Porque até não faz sentido eu chamar para minha banca alguém que não entende o que eu estou falando. Porque ela está lá para realmente avaliar aquilo que eu estou dizendo e dizer se eu sou aceito ou não. Né? Se aquilo que eu estou dizendo tem validade dentro desse coletivo, né? Dentro desse espaço. Então, esses círculos esotérico e exotérico estão relacionados a esse diálogo e reprodução e produção de conhecimento.
esotérico dentro do mesmo coletivo ou estilo de pensamento, e exotérico dentro fora, né, desses coletivos e estilos de pensamento, tá? Dentro desses processos, então, tem as circulações intercoletiva e intracoletiva. Inter também, entre os coletivos, né, do esotérico para o esotérico, ou intracoletiva dentro do próprio coletivo de pensamento. Tudo bem? Ficou meio redundante, eu tentei explicar várias vezes, quem sabe eu piorei a situação. Mas fala, às vezes confunde mais do que se for objetivo, né? Mas, enfim, qualquer dúvida... Eu acho, Rodrigo, que é interessante pensar que dentro desses círculos esotérico e exotérico, né, geralmente a gente faz parte de vários círculos exotéricos. Uhum. Né, porque a gente não tem um conhecimento profundo, a gente não está dentro de um coletivo de pensamento de uma determinada área em vários aspectos. Então, a gente faz parte de um círculo esotérico, poderíamos falar assim? Uhum, por exemplo, do ensino de ciências, onde dentro desse círculo circulam conhecimentos que fazem parte desse coletivo de pensamento, mas eu posso estar em vários círculos exotéricos. Exato. E até mesmo transitando por outros estilos de pensamento e até por outros círculos, né? Porque, por exemplo, no próprio ensino de ciências mesmo, por exemplo, eu, você, a Josi, a gente está dentro do mesmo, digamos, do mesmo coletivo grande, por exemplo, né? Ensino de ciências. Mas dentro desse coletivo de pensamento, existem diversos outros estilos de pensamento ou outros coletivos que se distribuem em outros estilos. Porque, por exemplo, nós dois, né, temos uma proximidade por estarmos tratando de ensino de biologia, por exemplo. Mas a perspectiva que você pesquisa é totalmente diferente da minha. A gente dialoga, mas, por exemplo, naquilo que você pesquisa, eu sou exotérico. Né? Porque a gente não tem afinidade, mas tem coisa que a gente não... é muito complexo, não é nada linear. Não é nada linear, é tudo muito amplo e específico ao mesmo tempo. É bem dialético, assim. E aí, até mesmo essa questão dos alunos, né, quando eu fiz do mestrado, por exemplo, aqueles alunos que participaram da minha pesquisa, né, do meu curso, eles transitavam, eles eram, quem sabe, exotéricos em diversos coletivos da biologia. Eles estavam passando por várias, tipo, cada disciplina que eles passavam era um estilo de pensamento, ou quem sabe um coletivo, porque até isso pode, quem sabe, ficar um pouco confuso, vou tentar especificar um pouco melhor, mas o coletivo é como se fosse aquela questão maior, onde tem vários estilos dentro, e dentro desses estilos pode ter mais especificidade. Né? Acho que um exemplo é a própria nossa área. Né? O estilo de ciências é um coletivo e tem várias especificidades dentro dele. Muitas especificidades até. Que a gente até não consegue, às vezes, romper com essas barreiras disciplinares, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente está num círculo esotérico, a gente transita por vários exotéricos, porque a gente não domina todas as outras áreas, né? Não tem em profundidade essas outras áreas, né? Mas realmente é bem isso. E a gente só circula por tudo que é canto e vai construindo esse ver formativo, essa forma de ver, entender e olhar o mundo. Né, eu comentava ali com as professoras antes da aula, né, que eu tive Covid, né? E mesmo eu tendo formação em biologia, lendo várias dessas coisas, eu olhava lá o meu exame e pensava, mas e agora, né? O IgM aparece até o 10º dia, do 5 ao 7, mas quando será que vai ter a virada para o IgG, para o outro? Eu preciso do médico, porque o médico que vai fazer a interpretação desse exame, porque ele tem esse ver formativo, eu tenho o ver formativo da biologia, é uma imunoglobulina G que faz tal coisa, mas eu não consigo ter essa interpretação clínica porque eu não tenho esse ver formativo, esse olhar
e esses conhecimentos necessários para compartilhar desse tipo de prática, que no caso é mais médica, é clínica, né? Então, um pouco essa, muito, ao mesmo tempo que a gente tem uma aproximação com esse coletivo do médico lá, da imunologia, não tem todo o refinamento do conteúdo, da prática e dos conhecimentos necessários para poder olhar aquilo daquela mesma forma, né? Então, essas são mais algumas das categorias, né, que ele apresenta. E aí, a partir dessas categorias, quando se começa a perceber, dentro dos estilos de pensamento, né, de uma forma um pouco mais específica, novos conhecimentos, ou aí as complicações, que o Fleck chama, e o Kuhn lá depois chama de anomalia, né, essas complicações são o quê? É aquele conhecimento que não dá conta de responder a esses problemas que estão colocados. Então, a gente precisa produzir um novo conhecimento, né? Não dá mais conta, são as complicações. Dentro desse processo, vamos começar aí, então, a construir um novo fato científico, né? Um novo conhecimento, né? Um novo conceito, uma nova categoria, né? Quando se constrói, então, por meio da pesquisa, do estudo, um novo conhecimento, daí o Fleck vai estar dizendo que esse conhecimento ele vai precisar ter um processo de instauração. Ou seja, dentro daquela área de pesquisa, daquele estilo de pensamento, inicia-se um processo de instauração desse novo fato científico. Nesse processo de instauração, há uma extensão desse conhecimento. Quando esse conhecimento passa por essa extensão, significa que todos aqueles membros, aquelas pessoas que compartilham desse estilo de pensamento, nesse momento concordam ou são pares dentro daquele conhecimento que foi produzido. Ele passou a ser aceito, né? Ele passou a ser aceito. E depois que tem essa extensão, quem sabe podem surgir novas complicações, a construção de um novo fato científico e a transformação do estilo de pensamento de novo. E aí que o Fleck vai mostrando essa historicidade por meio da instauração, extensão e transformação dos estilos de pensamento. Só que essa transformação não é tão fácil assim diagnosticar. Por exemplo, com a minha pesquisa do mestrado, eu cheguei à conclusão que a professora de parasitologia, que no fundo ela apareceu na minha pesquisa, ela não era nem para ela existir, né? Ela apareceu lá no meio dos dados, e ela acabou sendo uma das pessoas principais da minha pesquisa, porque ficou evidente o papel do professor formador na instauração e na extensão desses conhecimentos, práticas, dessa forma de ver o mundo desse aluno da licenciatura. E ficou evidente até pela forma como os alunos colocavam isso no papel, na sala, de todos os modos como isso apareceu durante a pesquisa. Ou seja, como eles foram se apropriando dessa forma de ver o mundo e de produzir dentro de um dos coletivos da biologia no qual eles estavam transitando naquele período. E outra questão também que me ajudou a fortalecer esse argumento na ocasião do mestrado é que, como era um curso de extensão, os alunos que queriam participar vinham, eram alunos da biologia, da licenciatura em biologia da UEPG, esse era o critério. Então, tinha aluno de vários anos, só que praticamente todos tinham já feito parasitologia, praticamente todos tinham feito, e todos alegaram isso. Então, você vê que não era só uma turma, não era aquela turma X. Tinha vários alunos de vários estratos do curso, né? Então, aí a gente observava também essa influência nesse processo de instauração e extensão do estilo. Eu não consegui identificar a transformação, porque isso é algo que eu acho que é o mais difícil, ainda mais pensando a licenciatura em biologia. Eu acho que uma transformação do estilo de pensamento da licenciatura em biologia hoje seriam, quem sabe, não estou falando necessariamente da UEPG, porque eu já trabalhei em outras, né, e eu vejo isso em quase todas, né? Acho que a história do curso acho que a questão de ser um curso de licenciatura. Acho que seria isso, para poder transformar o estilo da tradição dos cursos de licenciatura em biologia no Brasil, de maneira geral. Bom, continuando, não sei se vocês também ali perceberam, no artigo que a gente leu durante a semana, né, os autores já começam do fato científico.
No meu textinho, eu já preferi fazer o contrário, e trazendo lá desde as próprias ideias, das influências do Fleck, para daí chegar no fato científico. Porque a construção desse fato científico vai se dar a partir de todas essas questões culturais, sociais, pela extensão do estilo de pensamento, para que ele seja instaurado, para que ele seja aceito. Então, outro exemplo interessante, né? Pensar hoje a Covid-19, ele está bem nesse processo aí das complicações. Por quê? O que vai ser instaurado aí? Como que a ciência vai trazer uma resposta que seja aceita e seja instaurado um fato científico, um estilo de pensamento compartilhado pelos pesquisadores do que é aceito? Já tem a vacina russa, mas não é consenso, ela não foi totalmente aceita, porque ninguém sabe muito bem como foi produzida, ninguém sabe ao certo os protocolos e tal. Então, é algo bem interessante até olhar o mundo, olhar isso a partir dessas categorias, ajudar a perceber esse movimento também. Tá? A partir daí, eu vou acelerar um pouco aqui para não falar muito. Outro elemento importante que o Fleck traz ali tá na página do meu textinho, está na página 8. Tá? Ele traz a referência a Gestalt. A Gestalt é uma teoria, né, da área da psicologia que fala um pouco também sobre esse ver o mundo, né? Como ver o mundo, como o meu olhar sobre o mundo, né? Então, dentro dessa questão da Gestalt, ele vai dizer que quando surge um fato científico, existe primeiro uma resistência àquela teoria científica nova que vem aparecendo, para depois ser aceito esse pensamento por esse processo de coerção, que vai se dar de uma forma natural, essa coerção, que é aí a influência do Durkheim, né, no Fleck. Por isso que eu falo, gente, olha, vocês fizeram vir para o ensino de ciências, para a de educação, gente, é assim. Você começa a ler um desses caras, tem que falar de outros 10, porque é mais ou menos desse jeito, assim. Então, a gente pode não concordar. Eu não concordo com o Durkheim, ele é positivista, mas tem que ler, porque o que ele disse lá, ele vai influenciar, às vezes, outras pessoas. Então, lá a ideia da coerção do fato social aparece no fato científico, aparece no estilo, e acontece da mesma forma como o Durkheim descreveu. Assim, você está em sociedade, a sociedade está te formando, ela está te moldando, né? Mas é claro, para Durkheim, você não tem poder de transformação, porque Durkheim é funcionalista, ele transita pelo positivismo, né? O poder de transformação nessa sociologia clássica só vai aparecer em Marx, que daí seria uma teoria sociológica de confronto, né? Então, com ele parece essa luta de transformação social, que depois vem Weber, que são os três porquinhos da sociologia clássica. O Weber ele fala, não vamos ir, vamos para o consenso. Daí ele já cria uma teoria de consenso, da ação social, da burocracia, né? Não vamos brigar, vamos manter o consenso. Então, são três vertentes interessantes para pensar esses outros elementos, né? E aí, essa coerção vai criar uma forma de olhar o mundo. E aí entra a Gestalt para o Fleck, que é essa forma de ver o mundo. Tá? O que eu olho, o que eu vejo lá. Né? E eu trouxe ali no meu textinho um exercício assim, para a gente fazer. Acho que todos conseguiram abrir. Né? Na página 9, tem ali um desenho. Não sei se vocês estão vendo ali. O que vocês enxergam nesse desenho? Eu posso tentar mostrar um outro que eu tenho? Pode, Josi. Deixa eu pegar, ver se eu consigo. A Josi manja dos compartilhar as coisas aqui, né? Eu não sou doutora em educação científica e tecnológica e não. Nada tecnológico? Eu até sou bem tecnológica, mas eu tenho medo de errar. Só que pode ser essa? Pode ser essa. Essa acho que é a original, então, tá. Né? Uhum. Não, na verdade não é. Depois eu vou até te falar. Aqui dá para ver melhor já na tua. A minha é mais Quem fez confusa, a disciplina, né? Comigo fala por último, hein? O pessoal já tá ali. A moça
agora vocês estão, agora a Josi que tá mandando no negócio aqui, os biólogos, tudo. Pois isso já é um exemplo, né, desse processo o que eu vejo, né? O que me dá condições de ver a moça ou a senhora, né? Que condições estão nessa forma de ver, na forma como eu vejo o mundo, né? É um exemplo que tenta ser um pouco parecido também com aquele que eu já dei várias vezes do microscópio, né? Ou seja, o que eu vejo, o que faz eu ver a moça? Eu mesmo, eu só consigo ver a moça normalmente. Para eu ver a senhora, eu tenho que achar a boca dela, que é o colarzinho ali aquela gargantilha ali da moça. Apareceu Então, mais alguma coisa de quem não fez a disciplina comigo ou não? Ficou só a moça e a velha? só. Então, eu pesquisei isso aqui, Rodrigo, deixa eu te mostrar Sim, aqui. sim. O pessoal da disciplina pode falar ou se vê mais alguma coisa aí Podem falar. agora. Não é porque a gente já discutiu essa imagem, quem fez uma disciplina comigo de análise imagética. Estão escrevendo aí? É que eu não estou vendo agora quem está escrevendo. Viram mais alguma coisa além da moça e da velha? A Jéssica vê um gato. Um Gato, gato? lá no chapéu. Mangá? Eu não Mas vi um gato no de chapéu. personagem, a moça e a velha só. Vocês não conseguem ver uma outra aí? Alguém está falando do mangá. O Agora eu vi o Mangá. mangá. Então, Rodrigo, eu comecei a Então, trabalhar mangá? com essa imagem e Uhum. apareceu um mangá. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês Olha, verem. mangá. Eu só vejo Ó, a senhora e a jovem, mais a nada. moça, tá? Estão vendo, né? A velha, Aham, a aí velha. agora, o mangá com esse olhão. Não, tá na jovem. Aqui, agora tá na senhora. Eu acho que você passa para frente o slide, Josi. Acho que você tem que passar. Ele foi ou não? Não. Tá na jovem. Eu acho Tá que ele no não tá jovem? indo pro mangá. Agora tá na Acho senhora. que Eu acho você que ele quer não. ir Ah, no é que outro. demora mais. Ó, a moça. Deixa eu colocar esse daí, Uhum. eu que cortei. Que é o que aparece as 4 imagens, né? Você quer colocar nesse slide? Olha lá, eu que eu abri todas elas, não sei se apareceu. Às vezes dá Não, um problema. é que dá pra ver que você tem um outro slide embaixo desse, né? Mas esse Isso não dá pra aparece. ver. Mas não Ah, Esse é o então aparece peraí. slide qual? 3. Vou no outro. Então é porque, na verdade, o meu slide ele era para mexer, mas às vezes ele não dá conta no Meet. Clique no Aí, slide pronto. 3 para ver se ele aparece. Aí, agora foi? Não. Não, tá Nossa, na senhora. que legal. Então, é assim, onde tem aquele olho grande é um mangá. Vamos ver se vai. Por que não vai agora? Compartilhar. Tira a apresentação e coloca direto naquela tela e daí compartilha de novo. Então, daí eu até fui pesquisar por quê? Porque eu queria saber, porque esse mangá é uma coisa mais contemporânea, né? E daí eu Agora fiz uma foi. pesquisa nessa. Agora foi? A Aham. respeito dessa imagem aqui. Então, originalmente, quando eles escreveram da Gestalt, foi um psicólogo que escreveu a respeito, ele escreveu em 1930 e utilizou uma imagem, não essa. Essa imagem Aham. aqui que vocês estão vendo, a data dela é de 1880. É uma coisa antiga, daí ele utilizou. Então, nessa época não se pensava essa coisa do mangá. Então, realmente só se via a velha e a moça, né? Mas agora, a maioria, quando vai para o pessoal mais novo, Rodrigo, eles veem a mangazinha aqui, ó. Mangá. Então, e é engraçado que assim, daí eu pisco, eu vejo a senhora, eu pisco de novo, eu vejo a jovem, eu já tô. Mas essa daqui eu usei porque já era algo muito que a gente usava até lá na nossa aula de doutorado, mas a gente não tinha também a Josi para trazer essa discussão, né? Agora a gente é exotérico aqui, né? E eu, por exemplo, já não faria parte desse coletivo de pensamento do mangá, porque eu nem sei quem é o mangá, né? Então,
Eu jamais iria ver na figura um mangá. Então é É, legal, eu, essa é a discussão mais interessante. A gente coloca isso, bem isso que você está falando, Rodrigo, de um grupo que vê, além de todas essas, vê uma coisa diferente, porque essa imagem é de 1880 que não se discutia o mangá. Agora, trazendo hoje para o século XXI, que você vai uhum, para as escolas, onde mais fala é a questão do mangá, né? sim, Eles veem como, às vezes, primeira figura o mangá. exatamente. Então, como a gente vê, o que você vê, né, daquilo que está colocado, que forma, quem construiu esse ver, né, esse olhar. Então é muito gestalt, assim. E a gente ainda na biologia faz aquela relação que a biologia ela é muito abstrata, né? Então assim, o que é uma célula? O que é um estômago? O que é, né? O que você vê de fato, né? Quando se estuda a biologia, o DNA, a mitocôndria, o que é isso? Então o pessoal não cansa de ver isso, é muito legal. É legal, né? Tem outros, mas deixa para outro momento. Mas esse exercício é muito bacana de olhar. É um exemplo para pensar essa questão do como o nosso ver o mundo também é construído socialmente, historicamente. Aí, pelo próprio exemplo do mangá, que eu também não vi, também não encontrei, né? Então, é muito interessante mesmo. E aí é um pouco daquilo que o Fleck traz, né? Desse processo de construção a partir da Gestalt também, né? Também ainda, voltando ali para o textinho, né, e continuando, então, eu trago ali na próxima página essa influência do Durkheim, que eu já falei, né, e também ele tem uma influência aí do marxismo, mas é mais na questão da história, né, dessa determinação histórica. Né? Acho que para o pessoal que já leu algumas coisas do Marx, né, o Marx fala que a única ciência que existe é a história. Então, ele traz um pouco desse papel da história como aquilo que vai dar também organicidade para essa produção do conhecimento. Né? Além também dessas relações, eu trago um quadrinho na página 11 que tenta também exemplificar um pouco melhor esse processo da relação do conhecimento, sujeito-objeto, e como ela se dá no estado de conhecimento. Então, ali no estado de conhecimento, nós temos o estilo de pensamento. Aqui eu trago um só, não estou trazendo toda essa nossa discussão dos vários estilos, vários coletivos que nós temos, é mais uma função didática para tentar esquematizar que essa relação sujeito-objeto se dá nesse estado de conhecimento, que é contextual, é social, é histórico, tem determinações, não é neutro, e que esse conhecimento não é dogmático, essa verdade não é absoluta. E uma das grandes contribuições desse autor para nós pensarmos no ensino de ciências, além de todos esses exemplos que nós demos, é também esse olhar de que nós não estamos ensinando dogmas na escola. Né? Nós estamos ensinando conceitos científicos, conhecimentos científicos, e que estão em transformação. Né? É claro que nós temos aí algumas coisas que estão dadas há muito tempo, né, já convencionadas, mas elas estão em processo também de discussão. Só que um fato é que, às vezes, também essa pesquisa acadêmica, né, científica, ela acaba não chegando, muitas vezes, nesse círculo exotérico. Não chega para essa população. E daí, no final do livro, o Fleck vai falar da ciência dos manuais, da ciência dos especialistas, né? Então, essa ciência dos especialistas, essa ciência dos manuais, muitas vezes ela não chega lá, né, na escola ou nesse espaço exotérico, ou quando chega, não chega de uma forma acessível. Aí entra até o debate da divulgação científica, né? Como que chega esse conhecimento nesses espaços exotéricos, né? Então, ele vai dizer que a ciência dos especialistas acaba transitando apenas dentro dos seus círculos esotéricos, dentro dos seus estilos de pensamento, e aí vão ter os manuais, que vão ser os tratados, né? Tipo as bíblias, assim, do conteúdo. Novamente, trazendo um exemplo da biologia, né? Para a gente da biologia, a gente tem lá até os livros, né? Biologia celular, Albert.
vai lá pegar a fisiologia, Guyton e não sei mais quem, né? Coleção Guanabara lá, tem vários, assim, que são aqui, até as editoras, né? Guanabara, Artes Médicas, são aqueles livros, eu lembro Química Orgânica, Solomon 1, Solomon 2 e aquilo ali. Tipo, né? Prova de Química Orgânica, 3 capítulos do Solomon. Tipo, se virem, né? Tipo, Química Inorgânica, Atkins. Então é isso, são aqueles bioquímicos, acho que é Lehringer, eu até lembro ainda, são os manuais. Ou seja, como se fosse naquele livro, tá tudo, o tratado, né? Tudo de biologia celular está no Albert. Então, ou a anatomia Sobota, tudo da anatomia humana está lá no Sobota. Só pegar, desenhar e memorizar que tá aquilo ali. Então, essa ciência dos manuais que também acabam liofilizando esse conhecimento, né? E o que dele é necessário para a gente se apropriar. Então, ele mostra também essa relação e como isso não chega nesse círculo exotérico, né? Então, são elementos importantes para a gente pensar e que trazem essa contribuição. E aqui, de forma muito, muito interessante, esse processo de produção do conhecimento, né, levando a história, o contexto, tudo isso é muito novo para a época do Fleck. Ele é um pioneiro que ficou invisibilizado, né, porque foi aí o Kuhn que leu, e o Kuhn ficou mais famoso quando trouxe essa discussão com aí alguns elementos bem semelhantes, né, ao do Fleck, tá? E isso é muito comum, né? A gente vê muito aí estudando a história da ciência, tem vários casos, acho que até aí, até mesmo com relação à mulher, né? Uma mulher foi muito invisibilizada, muitas descobertas, muitas produções foram feitas por elas e os maridos se apropriaram, né? Então, isso é muito visto na história da ciência também, né? Bom, eu acho que é isso. Cheguei aqui no finalzinho do meu textinho. Não sei se foi a contento, acho que foi um pouco rápido, mas eu acho que é isso. É bacana, né, Rodrigo, pensar também, eu acho, de onde vinha naquele momento o Fleck, né, onde ele morava, em que período que ele morava, que ele era um judeu, que ele ficou em campo de concentração. Então, tudo isso também ajudou ele a não ter sido visto, né? Então, para a gente perceber dentro da comunidade científica que não basta você produzir um determinado conhecimento, mas que você tem que estar no lugar certo, que você tem que ser aceito por aquele coletivo de pensamento, então tem todas essas relações. Então, se a gente hoje pensa, né, eixo Europa, Estados Unidos, tem pesquisadores muito bons fora desse eixo? Claro que existem, muitos, né, mas muitas vezes não estão no lugar certo, estão na Universidade de Ponta Grossa, ao invés de estarem na Harvard, sei lá onde. Então tem todas essas questões, né, e o Fleck também, eu penso que ele foi uma pessoa, um pesquisador de bancada, era essa a profissão dele, né, produziu muito mais artigos científicos nessa área de conhecimento específico, tem alguns relatos que dizem, inclusive, que era o passatempo dele a questão mais filosófica, epistemológica da ciência. E, bom, eu acho, assim, incrível o que ele fez, a maneira que ele pensou, porque dentro da nossa área, ele foi um dos primeiros, ou primeiro, né, não sei se, não dá para dizer o primeiro, porque também a gente tem que pensar em quem foi invisibilizado nesse processo, de repente, quem a gente nem viu, e provavelmente ele foi visibilizado por Kuhn ter falado dele. Se de repente Kuhn não tivesse nem citado ele, não sei se ele ia aparecer na história, se ele estaria aqui hoje, né, para a gente estar discutindo com ele. Exatamente, o Kuhn citar ele que fez ele aparecer, né? E ainda citou, mas assim é muito próximo, né, as questões do Kuhn e dele, assim, a forma, tipo, assim, analogia e complicação, paradigma e fato científico, né? Você vê ali as similaridades, né? E de fato, né, judeu em período de guerra,
né? Morava na Polônia ali também, região da Suíça depois. Então, são várias questões que foram língua, colocadas. Né, que ele escreveu. A língua, sim, são muitos fatores e até mesmo, tipo, do lugar que ele vem, né? Ele é um médico. Então, hoje, até atualmente, a gente tem muita resistência para pensar ciências humanas, por exemplo, em alguns espaços, né? Por exemplo, até na medicina, né? É difícil a gente discutir esses elementos, porque se tem essa ideia dessa neutralidade, né? De que como se não tivesse ideologia, não tivesse política, não tivesse interface social nesses espaços, né? E mesmo a gente tendo, na área de ensino de ciências, várias produções, desde o CTS da década de 70 até hoje, que hoje o CTS está bem mais repaginado, tem outras questões, hoje já estão aparecendo outras pautas, o próprio feminismo, estudos decoloniais, que é recente, não é algo também... claro que a gente tem leituras de feminismo na sociologia, na antropologia, na década de 60, 40, mas no ensino de ciências, isso é relativamente novo, está chegando agora, né? Então, a gente vê esse como é um espaço bem difícil. E até pensando, os nossos coletivos, aquilo, parece repetitivo estar falando isso aqui, a ciência histórica não é neutra, para nós parece repetitivo, mas tem muita gente que acha que realmente a ciência ela é neutra, que ela não tem interesse, que a ciência é um fim em si mesma. Isso é muito presente ainda, né? É muito presente ainda. Não, e pelos próprios pesquisadores, né? Porque tem muitos pesquisadores, também é interessante a gente entender isso, que não tem leituras dessa área de filosofia, de epistemologia. Então, eles fazem a ciência, eles estão lá no laboratório produzindo um conhecimento, e eles têm essa crença muitas vezes não, uma crença dogmática, não sei se a gente pode usar as duas palavras juntas, mas assim, de que aquilo que se produz é uma verdade absoluta, e seguem essas cartilhas, e não tem essa reflexão em relação à própria produção do conhecimento, né? A minha orientadora sempre dizia que um bom pesquisador é aquele que também lê filosofia, não fica só na bancada, né? Porque daí ele consegue, inclusive, pensar melhor no objeto em que ele está investigando, né? Ele consegue dar outros olhares. Mas a gente tem ainda uma falta disso, né? A Josi está pedindo para fechar a gravação. Eu acho que eu vou fechar a gravação e daí a gente continua discutindo, porque tem ali uma pergunta da Fernanda. Então eu vou parar a gravação nesse momento para o vídeo não ficar tão longo assim. Sim, até mesmo essa